Muito bem, nós estamos de volta com a lição número 4 da série Esdras e Neemias, analisando esses dois livros do Velho Testamento e a história do retorno do povo de Deus para a terra prometida de Jerusalém. Na lição 4, o título é Enfrentando a Oposição. Justamente, nós já estávamos falando disso nas outras lições, vamos continuar falando disso depois, mas nessa semana a concentração é exatamente como Esdras e Neemias, na sua obra de reconstrução de Jerusalém, enfrentaram oposição e como eles lidaram com a oposição. Então o bloco 1 seria assim, um histórico de oposição. Por que um histórico de oposição? Se você tomar os capítulos 3 a 6 de Esdras, por exemplo, eles são estruturados não cronologicamente, mas tematicamente, para mostrar os diferentes períodos de oposição à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Então, reconhecer essa abordagem temática nos vai ajudar a esclarecer a mensagem geral. Então, por exemplo, essa questão da oposição, ela começa logo na primeira etapa, logo no início da reconstrução do templo. Eles têm alguma dificuldade, porque havia ali próximo de Jerusalém certas pessoas, certas tribos, certos povos que quiseram interferir nesta, digamos assim, sob o pretexto de ajudar nessa reconstrução do templo. E é interessante que os judeus, de cara, rejeitaram a ajuda destas pessoas. Por quê? Porque eles eram pagãos, mas não era só por isto. O problema não era só esse, mas o povo judeu estava com medo da influência idólatra desta gente. Então, eles não queriam a influência idólatra. Se você ler Esdras 4, você vai deduzir isto, né? Então, aí já começa uma primeira oposição. Eles já começaram a criar uma certa antipatia, uma certa rusga ali com os judeus. Um outro aspecto, e isso cresceu com o tempo, é que os judeus, a certa altura, também pararam de construir, porque eles estavam com medo. Esta gente começou a pressioná-los de tal forma, e eles desanimaram. Deus suscita nesse tempo dois profetas, Ageu e Zacarias, para intervir. Eles começam a trazer, se você ler o livro de Ageu, vai perceber que ele trabalha na questão da fidelidade do povo, mostrando a grandiosidade de Deus, mostrando a necessidade do povo se consagrar a Deus, para que os seus esforços pudessem ser efetivos. Essa é a grande questão. Também, dentro desse espectro de oposição, no decorrer do período todo ali da reconstrução, os inimigos enviaram cartas aos reis da Pérsia, a Dario, a Xerxes, a Artaxerxes, e eles insinuavam, vejam, o inimigo muitas vezes não ataca diretamente, mas eles insinuavam que os judeus, depois de reconstruir o templo e de reconstruir a cidade e se estabelecerem na terra prometida, eles não iriam mais pagar seus impostos, porque a Pérsia permitiu que eles voltassem, mas eles continuavam ainda como, digamos, pagadores de impostos ao reino central, ao império central. E então eles colocaram dúvidas, os inimigos. Isso é uma forma de oposição terrível, insinuando, e isso tudo dificultou a reconstrução do templo e de Jerusalém também. Agora, o que nos interessa é como é que eles reagiram à oposição. Então, o segundo bloco desta semana é reações à oposição. E eu alinhavei aqui algumas ideias. A primeira delas está em Neemias 4, verso 4, diz assim, que Neemias orou. Qual foi a estratégia dele? A primeira estratégia, irmãos, não podia ser diferente, foi a oração. Ele diz assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Oração. Segundo lugar, eles não apenas oraram, eles agiram, porque essa gente era má. Essa gente era pecadora. E essa gente podia fazer mal a eles no sentido até de matá-los. Então, no verso 9 de Neemias 4, diz que eles colocaram guardas contra os inimigos, guardas armados. Veja, esse é um contexto, é uma questão muito específica, mas houve essa necessidade, ok? Terceiro lugar,
Neemias 4, 19 e 20, ele fala para os nobres e magistrados e ao resto do povo, e ele diz, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, ele une o povo em torno da grande missão que eles tinham. Ele chama os líderes, os magistrados, mas chama o povão também. Ele diz, vamos nos unir. Onde um estiver, outro vai estar também. Vamos estar apoiando todo mundo junto. Isso é muito interessante, sabe? Hoje nós podemos ter muita oposição à igreja de Deus, ao povo de Deus. E uma das coisas que faz com que o povo se una, uma igreja que está brigando, uma igreja que está dando problemas, é trabalho, é missão, é foco. Então, se nós temos isto, nós conseguimos unir o povo. Porque quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Quem está remando não tem tempo para ficar inventando mimimi. Então, você tem aqui algo muito interessante, né? E, por último, Neemias enfrenta a oposição dizendo que ele estava fazendo uma grande obra. Ele fala da nobreza dessa obra, da importância dessa obra, o foco desta obra, que era preparar a cidade de Deus. E nós hoje estamos preparando um povo para a cidade de Deus. Essa obra é extremamente importante. Ele diz, estou fazendo uma grande obra. Neemias 6, verso 3. Resumindo, então, terminando... a gente precisa entender que a fé de Neemias na proteção divina é algo inspirador. Ele não ficou parado, sentado, mas ele agiu. Ele orou e agiu. Ele não ficou esperando que Deus fizesse tudo. Às vezes a gente vê pessoas que desanimam na fé, deixam a igreja, deixam o convívio da igreja porque eles querem ficar aí parados e Deus vai fazer tudo para eles. Vai mandar dinheiro para a conta deles, vai mandar um trabalho onde eles vão ganhar 10 vezes mais do que estão ganhando, vai dar saúde plena, sem eles se esforçarem, sem cumprirem leis, regras, nada disso. Eles estão achando que vai cair do céu alguma coisa. Mas Neemias não foi assim. Ele enfrentou a oposição e ele orou, mas ele também agiu. Ele diz assim, o nosso Deus pelejará por nós. E isso é verdade. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele pode trabalhar por nós. Agora, uma última pergunta para a gente terminar, seria a conclusão. Coloque-se no lugar dos líderes como Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias e outros líderes, quando inimigos, por exemplo, ali de Judá, ofereceram ajuda. Por que eles não aceitaram aquela oferta daquelas tribos, daquelas nações ali próximo que queriam ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, né? Como é que a gente pode diferenciar as coisas? Hoje nós podemos trabalhar com pessoas que não são da nossa fé? Como é que nós podemos saber quando devemos colaborar com os outros que não são da nossa fé? Quais são os critérios que nós devemos seguir para isso? Nós não esqueçamos que o problema deles não estava em receber ajuda de gente que não era judeu, que não era cristão, no nosso caso. O problema estava na influência, e eles sabiam que essa seria, naquele momento, um problema extremamente sério. Hoje nós podemos trabalhar com pessoas que não são da nossa fé e até receber ajuda deles ou até ajudá-los, desde que isso não comprometa a nossa fé e os nossos princípios, que isso não nos afaste de Deus. Há muita gente que deixa os caminhos de Deus porque fez amizade e começou a seguir as regras e os princípios daquele que não é crente, daquele que não é cristão. Na verdade, nós temos que ser o sal que salga, não um sal que não presta para nada e é jogado fora. Nós temos que ser a luz. Nós temos que ser um fermento que leveda toda a massa e que não é um fermento estragado muitas vezes por causa do pecado e por causa da nossa conivência com os erros. Pense nisso, discuta um pouquinho com a sua classe e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá.